E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF. Sou Thiago Franklin, você está no meu canal e novamente o almoço com TF fora do estúdio. Estão tendo alguns probleminhas aqui próximo ao meu prédio durante o dia, então o barulho tá meio que complicado. Então para gravar, editar, o vídeo entraria muito tarde e ainda hoje nós teremos uma live por volta das 8 da noite, então o espaço entre vídeos ficaria muito curto. Isso não é bom para você, também não é bom para o canal. Então já peço que você já deixe seu like, inscreva-se, estamos com 97.400 inscritos, vamos lá, de repente a gente bate 97.500 ainda hoje, amanhã a gente corre, depois de amanhã, para batermos 98 para o mês que vem, atingirmos a marca de 100 mil, isso é muito bom para o canal, muito bom para o Botafogo, uma ventanola aqui em Barra do Piraí, não sei se isso vai atrapalhar um pouco o áudio, peço desculpas caso isso atrapalhe. Minha careca tá brilhando aqui também, o negócio não tá bom hoje não, mas tudo bem. O que interessa é o conteúdo, peço desculpas, até mesmo pela maneira da gravação do vídeo, até mesmo o local, não ser o ideal. Estou aqui em cima do meu prédio, para vocês quiserem como é que é Barra do Piraí, Rio Paraíba do Sul, aqui, para quem não conhece muito bem a cidade, que eu resido. Então fica aqui uma dica para vocês de onde eu moro. Vou falar sobre duas coisas. Primeiro, em relação ao contrato do jogador Marcos Vinícius, que termina hoje. Para quem fala que o Botafogo tá... Alguns amigos da imprensa, né, que não conhecem o Botafogo por dentro, que falam que o Alvinegro está investindo caro, pagando muito alto para jogadores como Calu, tentou o Bimikel, o Yaya, trouxe o Honda. O Marcos Vinícius, que está indo embora a partir de amanhã, né, já não pertence mais ao Botafogo, ganhava mais que o Honda. Então, o Botafogo gastou há um tempo atrás muitas peças ruins ou peças limitadas, um valor muito alto. E o Marcos Vinícius acaba sendo um deles. É um jogador que até em um primeiro momento em 2017 chegou a me enganar. Eu até fiz uma postagem no Twitter falando, olha, o Botafogo se deu bem em relação a essa troca com a equipe do Cruzeiro, já que o Sassá chegou lá e não foi bem. Também acabou não indo bem na equipe celeste, mas em relação ao Marcos Vinícius ele chegou a me enganar, porque eu pensei que era um jogador que pudesse somar. Tecnicamente o Marcos Vinícius não é ruim, o problema dele é o extracampo. O extracampo dele é muito complicado, tem essa parte que ele tem essa asma, que ele não se preocupa em se cuidar, que ele também não se preocupa em ser um jogador de futebol. Esse ponto é muito complicado, é algo que se assemelha um pouco ao Leandrinho quando joga aqui no Botafogo. É um jogador com talento, é um jogador que tem potencial, até mesmo caso quisesse jogar para ser um potencial jogador do grupo do Botafogo, mas ele não pensa assim, né? Um jogador que pensa muito fora do futebol. O fora do futebol, o que o futebol te proporciona, parece que atrai muito mais essa galera do que o futebol tem dentro das quatro linhas. É um grande ponto, eu conversei isso uma vez com uma pessoa do futebol e a conversa foi muito focada nesse ponto. Por quê? Galera, eu não tô olhando, às vezes vou olhar um pouquinho para baixo porque o sol tá batendo aqui e eu tenho sinusite. Se eu de repente olhar muito para cá, eu vou acabar dando espirro aqui no meio da gravação, só explicando para vocês. Então, o grande ponto é que muitos jogadores de futebol, eles pensam que são uma equipe grande, ganhando 150 mil por mês, eles vão ter isso pro resto da vida. Não vão. Igual o caso do Marcos Vinícius. Vocês acham que ele vai arrumar outro contrato como ele tinha com o Botafogo? Jamais, não vai. Se ele não colocar a cabeça dele no lugar, se ele não buscar outras situações, o Marcos Vinícius não terá um novo foco na carreira. O caso do Bochecha. O Bochecha foi para o Juventude, desperdiçando uma chance no Botafogo, ganhando 20 mil reais a menos, para tentar reconstruir a sua jornada futebolística. Então o Bochecha viu que se ele pensasse só no salário, se ele ficasse encostado no Botafogo, ele ia ficar ali encostado, não ia produzir profissionalmente, não ia crescer profissionalmente, e isso seria muito ruim para ele, seria ruim para o Bochecha. E o caso do Marcos Vinícius é isso. Marcos Vinícius foi um custo que o Botafogo teve. Se a gente pegar ali entre metade de 2017 e final de 2017, colocando 150 mil, eu sou ruim de conta, galera, façam as contas aí. O Botafogo, se a gente pegar os 2 anos e meio de contrato que teve com esse atleta, de 2017 até 2020, 3 anos de contrato na realidade, pegando aí por 12, fora 13º, gastou quase 5 milhões, cara, ou mais de 5 milhões, né? Não fiz as contas aqui. Um valor muito alto para um jogador mediano, um jogador que não te agregaria nada. Aí você vê uma situação quando você tenta um jogador
fora da casinha normal, apesar de ser um veterano, como a situação do Kalu, que hoje teve uma nova postagem da esposa dele lá, My Baby, isso, colocou foguinho. Então, assim, é um jogador que aguça, que vai vir ganhando, claro, a mais que o Marcos Vinícius ganhava. Porém, a possibilidade de render, de dar certo é muito maior. Eu sempre bati numa tecla, eu prefiro gastar com um jogador bom do que vários ruins. Sempre foi até um debate que eu tive com o ex-presidente do Botafogo, o Carlos Eduardo Pereira, que até onde ele sempre foi nas minhas redes sociais me contestar. Eu sempre falei assim, ele criticava a contratação do Seedorf porque só trouxe gastos para o Botafogo. Mas se a gente analisar friamente, poxa, em 2017 o Botafogo gastou com entre 2017, 2016 e 2017, gastou com Marcos Vinícius, gastou com Canales, gastou com Iaca, gastou com Lísio, gastou com vários atletas. Todos estes vieram para o Botafogo ganhando mais de 100 mil reais. Então, se você somar ali o custo que o Botafogo teve, no caso de Canales, mais de 300 mil. Então, assim, o Canales custou para o Botafogo mais ou menos o que pode custar um Kalu. Vocês sabem o que é isso? Então, assim, um jogador que já veio com problemas físicos. Então, o Botafogo gastou muito de maneira errada. Isso com o Anderson Barros, isso com o Gustavo Noronha, isso com Lopes, isso com outro vice-presidente de futebol. Então, o Botafogo gastou durante muito tempo errado. Gastou ano passado errado com o Diego Souza, que teve uma participação no Montenegro, que meio que avalizou a negociação. Cícero, que está aí, diminuiu o salário durante o tempo, mas o salário dele, quando voltar a ter direitos de imagem, será um salário acima de 200 mil. Então são vários erros sucessivos nas contratações. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes errar tentando contratar um craque, que, por exemplo, o Kalu, um jogador diferente. Hoje a Fox, até um dos títulos aqui, querendo fazer uma graça, pegando postagem antiga do Kalu na época do final do Mundial Interclubes. Eu falei isso na live de... qual live que eu falei isso? Na live de domingo eu cheguei a comentar isso. Falei, a chance de alguém usar essa postagem vai ser muito grande, e usaram. Porque o Kalu, ex-jogador do Chelsea, rival do Liverpool, declarou torcida para o Flamengo na final do Mundial. Seria a mesma coisa de um ex-jogador do Botafogo, rival do Flamengo, o Carly, por exemplo. O Carly, Botafogo está na final do Flamengo, está na final do Mundial contra uma equipe argentina. Mesmo que ele torça, sei lá, pro Vélez Sarsfield, pro Kashim, sei lá, o time da Argentina, ele vai declarar uma torcida para o Flamengo, assim, mesmo sendo uma história contra o Flamengo, mesmo sendo uma história no Botafogo. E foi isso que aconteceu. Sorte que a torcida do Botafogo não caiu nessa historinha para boi dormir, né, que foi falada, porque foi algo bem tosco, né, algo bem ridículo feito pela Fox. A Fox, ela conseguiu apanhar tanto da torcida do Botafogo quanto da torcida do Flamengo, né? Conseguiu apanhar de duas torcidas em relação a esse ponto. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes gastar com craque, ter um custo com craque, gastar com jogador que pode proporcionar algo, do que gastar com jogadores meia boca. Gastar com jogadores meia boca só se for, no caso, assim, até uns 30, 40 mil, que é dentro do padrão. Mas gastar mais de 100 mil com jogadores apostas, isso, amigo, não vale, é tiro no pé. O Botafogo passou por isso nos últimos tempos e o Marcos Vinícius é um grande exemplo. O Kalu, apesar dos 35 anos que ele fará agora em agosto, é um jogador que tem tudo para dar certo. Não tem históricos de contusões, tem histórico sim de jogador de atuar pelo menos 40 partidas por temporada. É um jogador decisivo em clubes que ele atuou, já foi capitão do Hertha, já jogou Champions, foi campeão inglês. Então é um jogador de Copa das seleções africanas, que é um torneio muito complicado, jogador de Copa do Mundo, é um jogador que vai agregar muito mais. A negociação está acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas horas, mas o torcedor botafoguense tem que entender e começar a cobrar isso. Invista em jogadores que possam decidir, não invistam em barangas. Investir em barangas, investir em jogadores caros que não possam render, igual falei aqui, Canales, Salgueiro, Iaca, Lísio, esses 4 jogadores dariam para você contratar 2 Kalus. E o Marcos Vinícius daria para você pagar o salário do Honda. Então, assim, o Kalu vai custar para o Botafogo a mesma coisa aproximada que o Botafogo pagou pelo Canales. E o Honda
o Marcos Vinícius custa um pouco, 5 mil reais a mais do que o Honda. Então não valeu a pena. O Botafogo perdeu ali um atleta da base, que era o Sassá, que poderia ter tido um contrato renovado e talvez o Botafogo negociado. É aquilo que eu falo sempre da base, de dar valor para a base, ainda mais jogadores que estão se destacando. E é assim que acontece. Esse é meu ponto de vista. Acho que o Botafogo agiu certo. E Fox, não faz mais isso não, é feio para a imagem de vocês. Grupo Disney, veja as redes sociais da Fox, não sei se é uma coisa que vocês estão pensando em mudar, mas a publicação foi ridícula, né? Foi muito tosca vocês quererem colocar o Calu como flamenguista e perguntando se ele vestiria melhor a camisa do Botafogo ou do Flamengo, cara. Isso é muito feio. Isso é muito feio, ainda mais depois de ontem o show feito pela torcida do Botafogo em relação às redes sociais. Ficou feio, ficou tosco, ficou vergonhoso, mas foi mais uma prova de que como a mídia, às vezes, quando ela quer ser tendenciosa, quando ela quer usar, ainda mais a galera que mexe mais nas mídias sociais, elas conseguem manipular. Sorte que a torcida do Botafogo não foi manipulada, entendeu muito bem porque o Calu torceu para o Flamengo na final do Mundial Interclubes. Então é isso. Esse vídeo não terá edição, se tem alguma palavra errada ali, se tem algum pensamento que não foi conclusivo, é porque eu acabei de postar, acabei de gravar e vou postar. À noite, por volta das 20 horas, teremos uma live aqui no canal pra gente conversar, falar um pouquinho sobre a partida de amanhã, sobre Botafogo e Portuguesa da Ilha, também falando aí as outras informações do dia, aquela nossa resenha marota de todos os dias. Fiquem com Deus, um abraço, roxinha feio, o conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aquele abraço.